Domingão, dia 24, véspera de Natal, mas o conteúdo aqui no canal Insalubres não para. Bora analisar aí Bitcoin, algumas altcoins que possam estar interessantes para possíveis oportunidades de trade. Vem comigo! Rapaziada, Bitcoin continua com muita força. Quando a gente para analisar o gráfico semanal do Bitcoin, a gente consegue ver que tudo bem que vai fechar ainda hoje às 21 horas, mas a gente consegue ver que a gente simplesmente engolfou já a barra de queda que a gente tinha na semana anterior. Quando a gente para dar uma analisada no gráfico diário, vamos descer no time frame aqui, né? Cara, o gráfico diário, ele também continua numa baita de uma estrutura de tendência de alta, né? A gente pode até colocar uma LTAzinha aqui, ó. Essa LTAzinha vem junto também com a média de 21. Olha só essa média branca, como ela vem servindo de suporte, vem servindo de entrada para quem gosta de operar o Bitcoin aí nesses períodos, né? Eu não estou operando especificamente o Bitcoin em si, eu estou operando mais as altcoins, fechando bastante operação nesses últimos dias aí no positivo, mas tem bastante gente que gosta de fazer uns tradezinhos curtos e as entradas aqui desses trades estão sendo na média de 21, né? Quando a gente para analisar questão de porcentagem, por exemplo, pessoa que abriu aqui nessa barra da média de 21 fez ali 7%. São operações mais curtas, eu não gosto desse tipo de operação, tá? Mas de qualquer forma, a média de 21 vem sendo entrada. Consigo enxergar também aqui no Bitcoin aquilo que eu já desenhei algumas vezes, que é um triângulo ascendente, né? Perceba que a gente vem, bate a cabeça aqui, volta, bate de novo, volta, bate de novo, volta. Ele tá se espremendo, a tendência disso daqui é o rompimento para cima, tá? E o bacana é que a gente já simplesmente resetou o RSI no diário. Então ele tava muito sobrecomprado aqui, veio para cá, resetou, o que aconteceu? Foi exatamente esse movimento. Ele estava muito sobrecomprado, lateralizou um tempo, aí ele vai, reseta o RSI aqui, o que acontece com o preço depois? Dá mais uma pivotada. Então ele fez exatamente esse movimento, estava sobrecomprado, reseta o RSI aqui para a região neutra, né? E agora ele está tentando fazer mais uma movimentação de alta. Vamos ver se a gente vai conseguir romper isso aqui, tá? Quando a gente para ver próximas resistências do Bitcoin em si, já a gente vai pular para as altcoins, tá? Eu consigo enxergar claramente aqui no semanal, já desenhei isso algumas vezes, pontos importantes, como por exemplo essa região que está bem próximo dos 48 mil dólares, a gente consegue ver um ponto importante. A gente tem essa segunda região também, um ponto bem importante, que está lá na faixa dos 51 mil dólares. E o topo histórico seria esse terceiro ponto. Aqui seriam 3 realizações que eu faria caso eu tivesse fazendo um swing trade de Bitcoin. Mas como eu falei, eu estou operando mais as altcoins em si. Eu estou sempre de olho no gráfico do Bitcoin, obviamente, para caso ele comece a cair, eu já topar minhas operações, parar, porque as altcoins caem muito mais, né? Quando a gente para analisar dólar, rapaziada, dólar continuou fechando a semana em queda. Olha só que movimentação interessante do dólar, as médias apontando para baixo, a gente já vem em várias barras consecutivas vermelhas aqui, tudo bem que aqui ele deu uma pivosada para cair mais. Então o dólar também continua em queda, próximo suporte do dólar, região de 100 pontos ali. S&P 500 simplesmente bateu o topo histórico, né? Olha só, deu uma tocadinha no topo histórico anterior e já deu uma retraidinha, mas, cara, tá na região de topo. Nasdaq passou o topo histórico. Então, assim, olhando todos os cenários que a gente tem aqui nos gráficos, para mim ainda é totalmente bullish. O Bitcoin pode continuar tendo mais alta, tá? Uma coisa que os emocionados fazem demais é tentar acertar o topo. Ah, mas eu vou shortar aqui porque acredito que já subiu demais. Porra, rapaziada, não faça isso, nunca brigue contra uma tendência. A tendência está claramente de alta, você quer buscar operações para operar comprado. Lembrando que esse vídeo aqui está focando mais em operações. Para longo prazo, que é realmente o hold, é só compra, compra, sem tentar vender para comprar mais barato depois. É só compra. Se você gosta de um trade, aí sim você tem um capital, uma banca só para fazer trade, que é pelo menos o que a gente faz aqui. A gente utiliza a Bybit aí, link na descrição, porque é a melhor de taxas de todas. Agora a gente vai partir para algumas altcoins aqui que eu dei uma olhada e estão interessantes, mas antes eu quero convidar você para o desafio do zero ao Bitcoin. Desafio que vai acontecer já no dia 8, 9 e 10 de janeiro, vamos começar o ano daquele jeitão, e lá nesse desafio a gente vai falar muito sobre análise técnica, trade, análise fundamentalista, que é a parte do hold para longo prazo. Cara, vamos contar um pouco da minha história, história do Gu dentro desse mercado. Então se inscreva aí, dia 8, 9 e 10, primeiro link aí na descrição, vem fazer parte desses dias aí, que vão ser um mini curso gratuito, e depois a gente vai abrir as vagas para a comunidade Satoshi. Já faz 6 meses que a gente não abre, e vamos abrir aí, tem sala de sinais, tem tudo, a gente vai explicar no desafio, beleza?
Voltando então aqui para os gráficos, rapaziada, o que eu mais estou de olho aqui? Eu estou bem de olho em XRP, inclusive eu estou com uma operação aberta em XRP, porque ela é uma das que não foram ainda, e eu gosto, para abrir operação comprada, de abrir na base de preço. O que seria uma base de preço? Por exemplo, a gente consegue ver XRP fazendo uma tendência de alta aqui no semanal, né? Ela sobe, volta um pouquinho, faz um fundo mais alto que o anterior, eu gosto de abrir nesse fundo. Ela sobe mais um pouquinho, faz um fundo mais alto que o anterior, eu gosto de abrir nesse fundo. Faz mais um topo, volta aqui, abro nesse fundo. E ela tá numa puta tendência de alta bonita, correta? E olha só o que ela fez. Deu mais uma estilingada aqui e tá tentando fazer um fundo mais alto que esse, que vem fazendo essa tendência em XRP. Então XRP é uma que eu acabei abrindo essa operação, ela tá bem bacana aqui quando a gente para analisar o semanal. Quais foram outros motivos de abertura dessa operação? Como a gente tá falando do swing trade, né, que são operações ali que levam alguns dias, a gente desce um pouco mais o time frame, o tempo gráfico. E olha só, o motivo dessa operação, na minha opinião, né, foi essa análise. Eu vi ela estourar de volta a média 8, que é essa média rosa. Ela bateu na média de 21 e ela retestou a média 8 semanal, confirmando mais alto. Eu abri essa operação ontem, tá? E por que eu abri essa operação? Porque o risco-retorno, operar é sempre risco-retorno. O risco-retorno aqui vale muito a pena. Se a gente simular essa operação aqui, ó, posição comprada, eu abri ontem exatamente nessa entrada aqui. Se a gente fechar essa operação lá nesse topo aqui, ó, aqui claramente vai ser uma resistência, né? Porque o topo anterior normalmente ele serve como resistência. Então a gente consegue ver que seria uma operação de 17% e, cara, o stop eu consigo deixar ele aqui, ó, nos 3%. Então a gente tá arriscando perder 3% para ganhar 17%. Óbvio que eu tô alavancadinho ali, então imagina, se eu alavanquei 5 vezes, por exemplo, eu ganho quase 100% e se eu sou estopado eu perco 15%. Então eu tô ganhando quase 100% para perder 15 caso eu seja estopado. Lembrando que as operações são sempre com stop, tá? Estopar faz parte. Mas, cara, aqui vale muito o risco retorno. Por quê? O stop é abaixo da média, então a gente consegue enxergar claramente aqui como uma zona de suporte, né? Olha só o tanto de toques que ela já teve nessa faixa de preço. E eu tô fazendo o quê? Sendo estratégico, colocando stop abaixo de toda essa região, abaixo da média. Então, cara, se estopar vai fazer parte, mas o risco-retorno aqui, na minha opinião, vale muito a pena. Ah, mas Lucas, eu não vou fechar toda a operação aqui nesse topo anterior, né? O que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar alvos via Fibonacci. Então a gente pode traçar aqui e a gente tem alguns alvos de Fibonacci. Quais são os alvos mais importantes? Pô, 0,5 de Fibo é sempre um dos mais importantes. Então aqui poderia ser um fechamento. A gente pode ver também 0,68, também aqui é outro fechamento. Então a gente tem aqui agora, ó, 3 locais que a gente poderia fechar essa operação. E os 3 traçados aqui. Aqui eu poderia fazer uma parcial, aqui outra parcial e lá no topo, que é mais longe, outra parcial. Então esse é mais ou menos o setup que eu uso aqui. Eu sempre faço parciais para dar uma diminuída no risco, né? Tem alguns momentos que eu só vou subindo o stop. Então eu tô tão no lucro que eu vou subindo o stop. E daí caso eu me stop, eu já vou fechar a operação estopado, só que bem no lucro. Beleza? Esses são alguns setups que a gente utiliza aqui. Cara, outra coisa que eu também tô bem de olho, outra criptomoeda aqui que eu tô bem de olho, é a própria criptomoeda CAS, tá? Essa daqui eu inclusive passei lá no grupo de sinais, grupo esse que a gente vai abrir depois do desafio que eu falei ali pra vocês. E olha só por que a gente abriu essa operação lá na sala de sinais. Quase um motivo parecido ali com a anterior. Ela estava abaixo das médias, ela rompeu as médias, ela retestou as médias, a gente abriu a operação nesse dia aqui. Eu já saí dessa operação, tá? Por quê? Porque eu já tava muito no lucro, então eu fiquei, acho que um dia aberto com ela e já fechei, porque eu cheguei a fazer 8%, eu fechei bem no topo e agora ela já retraiu de novo dando outra entrada. Olha só que bacana que a gente tem aqui. A gente tem um canal de baixa, né? Esse canal de baixa tá muito nítido, ó, toques aqui no topo, vem no fundo, toca no topo, vem no fundo, toca no topo. E a região do meio do canal também é uma região bem importante. Então se a gente para analisar, a gente pode sim pegar regiões do meio como entrada, quando a gente fala de um canal. Tirando tudo isso daqui, a gente consegue enxergar também reteste na média 8 semanal. Suporte importantíssimo quando a gente para analisar média, né? Então já são 2 motivos de entrada. E o mesmo risco-retorno, se você para analisar o alvo, seria esse topo aqui. Vamos colocar aqui posição comprada. A gente consegue ver que o alvo fica lá. Essa aqui é uma operação até maior. Se você conseguir deixar rolar tudo isso de tempo, você consegue deixar realmente a operação bater quase 40%. Aqui você não alavancaria muito, né? Para deixar o stopzinho, ó, um pouco mais abaixo. Seria legal você deixar o stop abaixo desse fundo anterior aqui. Vai estar abaixo da média. Olha como é que a média está sendo suporte nesses últimos dias. Então ela vai estar abaixo da média, abaixo desse fundo anterior. Ó, o stop logo aqui. Um stop maior, você não alavancaria muito, só que o alvo também é muito maior. Perceba aqui que o alvo é de 40%. Então aqui, por exemplo, se você alavancar 3 vezes, você está falando que você vai ganhar 40%, vezes 3 é 120%. Se você estopar, você perde 24%.
Então você ganha 120 para perder 24% do tanto que você entrou na operação. Na minha opinião, também o risco-retorno vale muito a pena. Operação praticamente 4-1. E perceba o seguinte aqui, eu coloquei meu stop um pouco abaixo dessa linha, que é o quê? O topo anterior. Então é stop estratégico aqui também. Você sempre busca locais estratégicos para você colocar o seu stop. E o alvo nesse topo, obviamente, igual eu sempre falo, eu fecharia, né? Eu fecharia, obviamente, aí antes dele chegar nesse local. A gente pode traçar a Fibonacci aqui também e dar uma olhada onde seriam pontos importantes. Poxa, aqui é um ponto importante, aqui pode ser outro ponto importante. Dá para fechar duas parciais aqui e depois a última aqui em cima. Então assim, rapaziada, o setup é mais ou menos esse aqui. A gente sempre busca operações que o risco-retorno vale mais a pena. Pô, vou arriscar perder 15% alavancado ali para ganhar 100%. Então assim, o risco-retorno acaba valendo muito a pena. Essas são duas altcoins que eu estou de olho aqui. Estou aberto em algumas outras operações, como a própria Rune, tá? A Rune eu acabei abrindo antes de ontem e acabou dando muito boa. Por que eu abri Rune? Olha só o que a gente tinha aqui em Rune. Mas esse trade já foi, tá? Esse trade eu não entraria agora. Pra mim, realmente, quem pegou, pegou. Olha só o que a gente tinha em Rune aqui. A gente tinha praticamente uma cunha. Essa cunha normalmente é uma cunha que estoura para cima, então é uma cunha descendente, juntamente com essa cunha que é um padrão gráfico, né? A gente tinha também o toque na média de 21, na média 8 semanal, perdão. E olha só, eu abri exatamente nesse ponto aqui, porque eu vi a base dessa cunha juntamente com a média 8 semanal e a gente tinha outra coisa em Rune, a gente tinha o RSI dela muito descontado aqui, ó. Poucas vezes ela chega nessa faixa do RSI, que também já me deu outro motivo de trade aqui. Rune eu acabei fazendo esse trade, fechei ontem também, ela continuou subindo, mas eu acabei fechando toda a operação ali na faixa dos 106 dólares e 5, mais ou menos. Agora ela tá 6,30, mas faz parte, né? Eu quis colocar o lucro no bolso porque já tava com mais de 300 dólares de lucro ali no caso dessa operação. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí para fortalecer. Bom Natal para você, para sua família. Curta bastante aí. Coma arroz sem uva passa, tá? Porque uva passa não dá para comer uva passa, pelo amor de Deus. Feliz Natal aí para todos vocês. Se inscreva no desafio do 0 ao Bitcoin. Tamo junto e é nóis.